Inteligência Artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. Deixa eu pegar o boa tarde dele. Ele é engenheiro de software, já fez muitas soluções práticas para diversas empresas americanas. É o Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo, e boa tarde aos ouvintes. Chega mais, Eduardo. Nosso tema hoje é interessante, inclusive, para empresas, porque é o seguinte: como a inteligência artificial está ajudando empresas a contratarem, como se preparar para melhorar as suas chances de ser escolhido também por essas empresas. Então vamos lá, quais são as principais formas pelas quais a inteligência artificial está tornando o processo de contratação mais eficiente para as empresas? Então, através de um processo, de um sistema de Application Tracking System, ATS, ou seja, a tradução é Sistema de Rastreamento de Candidatos. O que acontece é o seguinte, isso não é só, eu vou dar uns exemplos aqui sobre a indústria de desenvolvimento de software, como pegar um trabalho no ramo de trabalho que eu vivo, mas isso aplica para todas as indústrias, Eduardo, até mesmo agente imobiliário, por exemplo, tem companhias que estão usando o ATS, até mecânicas estão escolhendo mecânicos de acordo com isso. O que acontece é o seguinte, precisa sustentar a informação para o sistema tomar a decisão, a triagem automatizada de currículos, ou seja, o candidato, seja qual for a indústria, entrega o resumo, né, o resume do currículo, e ele é colocado no sistema. O sistema faz uma análise do perfil da pessoa, e isso é vários, vamos dizer 100 candidatos, o sistema vai ajudar a escolher qual é o melhor. Essa pesquisa que ele faz, ele olha toda a informação pública sobre aquela pessoa em relacionamento à posição de trabalho que ele está aplicando. Então, vou dar esse conselho 2 vezes no programa, porque é muito importante. Cuidado com o que você escreve online, em redes sociais públicas, porque pode interferir num trabalho que você queira pegar. Isso vai aparecer se for informação pública. A outra coisa também é a automação das tarefas repetitivas que a companhia teria que fazer. No caso, a gente está falando sobre a companhia, depois vamos falar sobre a parte do candidato. A companhia, o interview, por exemplo, a conversa, geralmente a primeira conversa é por telefone para saber, para ver qual a ética do candidato, né, dependendo do trabalho, se as coisas que ele conversa demonstra que a pessoa é entendida sobre o assunto, isso é gravado e é usado para o processamento de acordo com as qualidades que a indústria está procurando naquela pessoa. Interessante, hein? Tem pergunta chegando aqui pro engenheiro de software, Eduardo Ribeiro. Pergunta do André. Eduardo, o Eduardo Ribeiro ajuda pequenas empresas com marketing com inteligência artificial? Sim. Posso dar o meu website, Eduardo? Pode, claro, fica à vontade. É CGS, C de casa, G de gato, S de Silva, o número 27.net. E sim, a gente ajuda sim com o digital marketing. CGS.net. Vamos para a segunda pergunta. Como é que a inteligência artificial pode ajudar a reduzir preconceitos no recrutamento e quais são os desafios que ainda precisam ser enfrentados nesse aspecto? Então, essa parte do preconceito da inteligência artificial, é importante entender uma coisa. O MIT, o Massachusetts Institute of Technology, fez um programa uma vez para escolher pessoas baseadas em certas condições. Basicamente qualidades, mas eu vou usar a palavra condições, para não ser colocar a coisa numa situação feia sobre isso. E o sistema sozinho estava escolhendo mais pessoas brancas. E ninguém sabe explicar o porquê. Então, isso é uma das preocupações do momento, entendeu? Por que o sistema faz certas coisas? Não só isso, mas que para nós, seres humanos, é considerado ofensivo. Então, é implementado
programas, por exemplo, tem um que se chama triagem cega. Então, qualquer palavra-chave que distingue a pessoa, se ela é negra, se ela é hispana, ou seja o que for, o sistema vai disregard aquela palavra. O nome da pessoa, por exemplo, Smith vai ser americano, entendeu? Essas coisas, ela é eliminada e ela presta atenção somente nas qualidades de acordo com a posição aplicada, entendeu? A busca por diversidade. Ele elimina certas palavras que distinguem quem é aquela pessoa, para tentar observar o que aquela pessoa sabe fazer de melhor do que outras. Interessante. Esse é o nosso quadro Inteligência Artificial com o engenheiro de software Eduardo Ribeiro. Deixa eu mandar um abraço para a professora Suander, que está fazendo um ótimo trabalho. Ainda tem vaga na turma iniciante para você estudar com ela 2 vezes por semana. Fala com a professora Suander que você dessa vez vai aprender inglês. Ela corrige a pronúncia, explica muito da gramática, que baseia realmente a forma de você falar e o sentido, né? Fazer sentido tudo que você está falando em inglês. O telefone é 508-380-6812. 508-380-6812, Wonder ESL. O que os candidatos, Eduardo, podem fazer para se destacarem em processo de seleção que utilizam inteligência artificial como sistemas de rastreamento de currículos ou até entrevistas virtuais? Então, eu vou mencionar uma coisinha rápida, eu estou de olho no relógio aqui para dar tempo de falar tudo. Um conselho que eu quero dar aos pais que os filhos têm interesse de entrar para a tecnologia, por exemplo, eu faço entrevista múltiplas vezes por semana para outros trabalhos, Eduardo, mas eu explico para eles que eu estou satisfeito onde eu estou, com o que eu faço, mas eu tento deixar a porta aberta. O Amazon, por exemplo, esquece isso. Tudo a ver com essa resposta. O Amazon fez uma entrevista técnica comigo e a pergunta deles foi o seguinte, para descrever para eles em código como que eu desenvolveria um programa para controlar um elevador em um prédio de 5 andares. Aí todo mundo sabe como o elevador funciona. Aperta o botão 1, se você está na parte de cima para descer para o primeiro andar, ele para quem apertou os botões, etc, etc. Então, extracurriculum activity, atividade como é que fala isso em português, Eduardo? Extracurriculum activity. Extracurriculares, atividades extracurriculares. Sim. Então, é importante saber e treinar, entendeu? Praticar. Tem praticar entrevistas virtuais, por exemplo. Tem websites que simula as perguntas, tipo esse do Amazon, por exemplo, para você estar sempre preparado na profissão. O currículo optimizado para ATS, né, que é o sistema de rastreamento de candidatos. Comece a trabalhar no seu currículo, esses são os conselhos para os candidatos. Se torne o profissional que você tem interesse de exercer. Tenha a conversa dentro do assunto, use as palavras corretas, as suas postagens na internet, demonstra que você é aquele profissional, você entende de seja lá qual ramo que for. Porque quando esses sistemas procurar informação sobre você e eles encontrarem essas coisas públicas, isso vai ajudar bastante, entendeu? De novo, sobre os perfis online atualizados. Abre conta, por exemplo, em redes sociais de business, por exemplo, o LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn, quando você faz a sua conta, ele te ajuda a criar o seu perfil e até a criar o seu currículo, entendeu? E como eu falei, pratica entrevista virtual, destaque de soft skills. Se você faz uma coisa dentro da profissão que você quer fazer, mas você entende de outras coisas, você toca violão, tudo que seja skills, entendeu? Habilidades que você tem, que às vezes essas coisas ajudam você na escolha, entendeu? E a personalização, a última coisa, entendeu? Realmente, como eu disse,
o último passo no ensinamento profissional da gente, antes da gente exercer a profissão, é aprender a ser o profissional naquela profissão que você quer entrar. Então, se considere profissional, entendeu? Conversa de acordo com a indústria e etc. Se torne aquele profissional em tudo que você for fazer que vai ajudar. Aqui nos Estados Unidos, às vezes o próprio brasileiro se subestima da forma como o americano te vê. Eu fui repórter de saúde, via muita gente trabalhando na área de saúde e alguns me falavam, até o pessoal do marketing do Children's Hospital falava, nossa, você não sabe como a gente queria conhecer profissionais como você, que tem essa visão de comunidade, né? E isso na minha área, né, de jornalismo e comunicação. Em várias áreas tem isso, porque a visão de mundo de um imigrante é muito mais ampliada, porque ele tem a experiência de morar no país que ele nasceu e viver aqui. E é valorizada essa visão, né? Olha aí, o Elon Musk veio de fora e cresceu um império. Quer dizer, é preciso você acreditar em você primeiro para depois o outro acreditar. Porque se você não acreditar, você não vai seguir o caminho que vai te melhorar. Eu acho que é um pouco isso que o engenheiro Eduardo Ribeiro está falando. O Eduardo, tem a inteligência artificial em aplicativo de comunicação, como text message, WhatsApp? Tem AI ali, não? Olha, o WhatsApp eu acho que está começando a usar. A inteligência artificial é nova em todos os campos, né? Para dizer a verdade, o campo que está destacando mais é o Generative AI do ChatGPT, né? Na ajuda das buscas. É importante você ter feito essa pergunta. O Google está acabou de lançar agora, chama as novas condições para as companhias, inclusive até a pergunta do ouvinte aí, sim, de como as companhias vão se destacar no resultado, no SERP, Search Engine Result Page. Então, a verdade é o seguinte, quando você precisa de uma coisa hoje, você procura online, aparece muita coisa que não tem nada a ver, mas que tem palavras-chave que está de acordo com aquela procura sua. Eles estão tentando eliminar isso. Então, nesse ponto da comunicação, é tão novo que foi lançado essa semana, e o próprio Google mesmo está dando conselho para verificar que jeito que o website vai aparecer daqui a 2 semanas, de acordo com o que ele estava aparecendo antes. E se a mudança for mais de 4%, por exemplo, não precisa mudar nada. Mas tem várias coisas acontecendo, Eduardo, e é tão novo que, para dizer a verdade, nem as companhias igual o Google têm certeza onde eles vão usar essa tecnologia. Interessante. O Generative AI está dando certo, porque está ajudando muitas pessoas. Mas tem várias outras locais para usar a tecnologia que vai ajudar do mesmo jeito. Vamos combinar de semana que vem, então, a gente falar dos concorrentes do ChatGPT, o que tem que as outras empresas estão fazendo e a gente foca muito no ChatGPT. Pode ser? Pode sim. Boa ideia. Porque aí a gente dá uma olhada o que os outros estão fazendo de melhor também. O Felipe Dias está dizendo, eu amo o ChatGPT, estou começando a tentar usar o Gemini, que é do Google, né? Aqui fala Gemini ou Gemini, meu amigo? Tanto faz, Gemini ou Gemini, tanto faz. Tá certo. Para quem quiser saber mais do conteúdo que você passa aqui no Inteligência Artificial, onde é que pode ir, hein, Eduardo? Vai no rotinaartificial.com. Todos os programas que a gente faz aqui, eu coloco recursos lá para ir mais adentro da pesquisa sobre as coisas que a gente conversa aqui. Tá certo. O telefone para falar... não, o telefone não, né? O site para pegar a informação é rotinaartificial.com. Tô passando aqui as dicas da Dione enquanto a gente fala. Gente, o tempo acabou, né? 2 horas da tarde, 2:01 agora, acabou. Eduardo Ribeiro, muito obrigado pela sua participação. Bom final de semana para você. Bom final de semana para vocês também, Eduardo. Satisfação minha. Valeu, obrigado. Esse é o engenheiro de software Eduardo Ribeiro, falando ao vivo conosco. Esse quadro volta no programa semana que vem. Não dá tempo para mais nada, né, minha gente? Obrigado à participação de todo mundo. Prometo começar a me preparar a partir de agora para ser digno da sua audiência. Eu vou estudar, me preparar porque você merece. Vou descansar um pouquinho, tomar uma cerveja ucraniana. Fique agora com Panelada, divertidíssimo. Bom final de semana para você. Fiquem com Deus. Eu volto na segunda.
Uma década de informação e entretenimento. Rádio Insuperável. Framingham, Massachusetts. Emissora do Sistema Insuperável de Comunicação. Insuperável 2 e 2.